Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu nome é Eduardo Castro e esta é a AFACE, a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco. E estamos iniciando aqui hoje, né, nessa tarde, mais uma live, uma apresentação ao vivo dentro da iniciativa Se Liga na Face, né? Hoje nós temos como convidada a arquiteta, urbanista, paisagista, especializada em jardinagem em pequenos espaços, proprietária da Cactu Atelier, a Lara Rosa Lopes, que vai falar um pouco conosco sobre as plantas, né, e o bem-estar emocional. Tá? Se Liga na Face é uma iniciativa da Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco, nesse período de isolamento social, para trazer aos associados informações relevantes de vários temas, informações e conhecimento que possam nos ajudar aí a passar por esse período tão difícil. Então, a Lara já está aqui conosco, eu vou adicioná-la aqui na live. Boa tarde a todos os amigos, todas as amigas que estão chegando aqui nessa nossa live da tarde de hoje. Olá, Oi, olá, tudo bom, Lara? tudo bem, você? Tudo bom. Então, podemos começar o nosso bate-papo? Sim, podemos sim. Então, Lara, eu queria começar perguntando, né, para ti, como assim que as plantas podem cuidar de nós? Não somos só nós que cuidamos das plantas? Como assim as plantas podem cuidar da gente? Me explica. E- Explica para todos Vou te os amigos, por explicar. favor. Então, não é de hoje que a gente tem aquela receitinha caseira, né, de chazinho para dor de estômago, para dormir melhor, né? Acho que todo mundo em casa tem uma receitinha dessa que veio lá da avó, veio da bisavó. E isso já é um tipo de cuidado, né, que a planta tem com a gente, né? E isso a gente nem para pensar, né? Mas tem muita planta que tem muitos componentes medicinais, né? Mas só que esse cuidado, ele começa muito antes disso, muito antes dessa receitinha que a gente tem que passa de geração para geração. A própria ideia de ter um espaço em casa, né, para abrigar um jardim, não é só uma maneira de integrar a natureza, né, para o nosso cenário urbano, que é o que falta muito, né? Hoje em dia a gente vê que nas cidades a gente tem pouquíssima vegetação dentro das cidades, né? E dentro de casa também, né? Mas a jardinagem em si, ela também é uma atividade extremamente relaxante. Você tá com contato com a terra, colocar a mão na terra, trocar essa energia com a terra, já é um exercício muito relaxante para a gente, né? Então, esse cuidado já começa com pequenas coisas. Na ideia da gente abrir um pedaço da nossa casa, esse espacinho na nossa casa, já é um cuidado que a natureza tem com a gente, né? E esse cuidado ele pode trazer vários benefícios para a nossa saúde, né? A princípio, assim, de cara, eu já falo, para diluir as preocupações que a gente tem durante o dia, quando a gente está lá, não sei se alguém que está aqui assistindo a gente tem esse cuidado, né, essa rotina de mexer com planta. Quando você está lá, você dedica esse tempinho para estar lá olhando o seu jardim, olhando aqueles seus vasinhos, quem tem um espaço menor. Já consegue ver quando você para esse tempinho, você meio que muda já a noção de tempo, né? Você esquece milhões de coisas, você se concentra nessa ação que você está fazendo, né? De fazer a rega, às vezes de tirar as folhinhas secas, ver se está muito úmido o solo, ou dar uma olhada depois de uma chuva, se a planta está com muita água, se está alagada. Então, é um cuidado que você se concentra e meio que esquece os outros problemas, né? Ou esquece aquela sua rotina, você tira um tempinho, né? Você para esse tempinho e tá ali, você tá muito concentrado no que você tá fazendo, né?
Acho que desses primeiros cuidados é essa sua concentração para o que você está fazendo e dar aquela relaxada, né? Você esquece que você tem uns boletos aí para pagar, que você que tem que tem que dar aquela aula, tem que trabalhar, que a gente está todo mundo aí se adaptando, trabalhando online. Então, eu acho que já é parar e canalizar aquela sua energia e fazer uma coisinha que te dá prazer durante o dia, né? Então, é muito legal você ter isso dentro da sua rotina, né? Criar essa rotina com as plantas, né? Então, eu acho que esse já é um dos primeiros ganhos que a gente tem, assim, logo de cara. E tem várias pesquisas em torno disso, né? Desde plantas medicinais até estudos de terapia para a gente lidar melhor com estresse ou com depressão, mexendo com as plantas. E um desses estudos que eu até estava dando uma pesquisada, que é da medicina comportamental da Unifesp, ela mostra pra gente que depressão e baixa autoestima são alguns dos exemplos de problemas, né, que a gente pode trabalhar mexendo no jardim. Então, ver algo brotando, tá ali, você foi responsável por colocar aquela semente, ver aquela semente brotar, é gratificante pra gente, né? E de uma certa forma é uma coisa nossa. Foi a gente que foi lá, colocou aquela semente, foi a gente que cuidou, foi a gente que ficou ali observando, teve aquela paciência de ver a plantinha crescer e cuidar. Tem muita gente agora, durante esse isolamento social, fazendo a sua hortinha. Eu recebo muitas fotos do pessoal começando a sua própria horta, sabe? Ter aquele cuidado de ter aquele seu tempero em casa, poder colher o manjericão, poder colher hortelã. Então, é muito legal ver essa galera se reconectando, né? Com essa coisinha simples que é ter um jardim em casa, né? Ou ter uma hortinha em casa, né? Então, isso já traz pra gente bastante orgulho e satisfação, né? Ver essa planta tomando uma forma, né? Se eu estiver falando muito aí, você me fala, hein? Imagina. Vou aproveitar que você fez uma pausa, Lara. Essa questão, né, de trabalhar a autoestima, né? Então, como você mesma colocou, é um estudo da Unifesp, né? Quer dizer, uma universidade importante, universidade federal importante do estado de São Paulo. Quer dizer, não essa questão de cuidar das plantas, até aproveitar aqui uma pergunta que foi feita, deixa eu ler aqui, de um dos nossos associados, foi o Deodato que perguntou: é normal conversar com plantas? Né? É normal, sim. E emendar, queria que você comentasse um pouco sobre essa questão de conversar com as plantas, Lara. E a Nilza escreveu o seguinte: existe mal olhado nas plantas? Né? Uma coisa popular, né? Do famoso mal olhado. Né? Então, falar um pouquinho sobre isso, né? Essa coisa de conversar com as plantas, as propriedades, né? Essa questão do mal olhado. Né? Dizer que tem plantas que atraem o mal olhado, né? Ou seja, no modo popular, quer dizer, atraem as más energias, né? Eu lembro de você comentar comigo um tempo atrás dos cactos, né? Que tem a questão de canalização, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso corre muito, né, na crença popular também, desde do chazinho lá, que faz milagre, para plantas que a gente traz para dentro de casa, para afastar mal-olhado, para trazer proteção para nossa casa, né? E isso depende muito do que você acredita, né? Tem muita gente que acredita, assim, que isso acontece. Se você for para o lado holístico, né? Olhar essa relação com a planta, a gente tem a espada de São Jorge, a gente tem o próprio cacto, né? Que dizem que quando um cacto... Porque é muito difícil você ver um cacto morrer, né? Porque ele é tão acostumado a sobreviver em situações adversas, né? Sem pouquíssima água, com sol pleno. Então, falam que quando essa planta morre, é porque ela pegou toda essa energia negativa que estava no ambiente. Então, muita gente
usa o cacto dentro de casa, ou na porta de entrada, ou na sala onde recebe visita, justamente para canalizar essa energia ruim que possa ter entrado dentro da sua casa, ou que alguém venha e traga esse mal olhado, né? Que muita gente fala, né? Dessa crença popular, desse mal olhado, e que as plantas têm esse poder, sim, de pegar essa energia negativa, né? Eu tinha até separado aqui uma coisa interessante, falando disso, do mal olhado, das plantas que cuidam da gente, né? Que depois eu vou falar um pouquinho de algumas. E tem uma que é muito conhecida nossa, que é a babosa. E que ela tem comprovações, assim, incríveis, até do ponto de vista científico, né? Mas olhando para esse lado aí holístico e das crenças, a babosa, ela é conhecida também, que é uma planta da imortalidade, né? Que ela é usada, era muito usada para pendurar, elas ficavam penduradas nas portas de entrada. E que a ideia dela é que ela afastava maus espíritos, né? Então tinha muita gente que tinha uma babosa pendurada em casa. Eu não sei, né, até onde isso é verdade, mas é uma crença que corre e tem muita gente. Na casa da minha avó tinha babosa, tinha uma babosa enorme. Então, na minha casa tem uma babosa enorme. Então, mas no ponto de vista científico, né, ela ficou comprovado que ela purifica o ar de substâncias cancerígenas, né? Então, tem estudos com plantas que conseguem purificar o ar, né? Então, a gente tem a babosa, tem a era, que é uma trepadeira bem conhecida também, que quase todo mundo que tem, assim, jardim tem em casa. Então, além dessas crenças, por trás dessas crenças tem sim, a maioria tem uma comprovação científica, né? Acho que sim, elas trazem benefícios pra gente, né? O lírio também é purificador, né? Sim, o lírio também. A gente tem a espada de São Jorge também, que é muito conhecida também para purificar e para proteger. Então, elas têm esses significados, né? Essas plantas. Ainda mais essas plantas que a gente fala, assim, que é de casa de vó, né? São plantas que estão voltando aí para decoração, para o paisagismo. A gente está usando bastante, está voltando. Acho que deu uma travadinha aqui. Assim, mais ou menos da nossa idade, né? Acho que tinha Uns dado uma 30 travadinha. anos, sabe? Muito bom, Lara. Tem muitas perguntas aqui. Vamos conversando, né? Você falando. Você tinha separado aí algumas coisas para mostrar para a gente antes de eu passar para as perguntas, né? Você montou aí um cantinho, você tinha separado algumas coisinhas para mostrar para a gente. Se você quiser, fica à vontade. Ah, você quer que eu mostre já? Ah, eu mostrei porque, assim, do que eu tinha separado para falar para vocês, de algumas plantas que cuidam da gente, que a gente estava falando agora, e também ideias para a gente poder começar esse nosso cantinho, né? Então, que você pode soltar a sua criatividade, não tem nada específico para você começar a fazer, ter um arranjo de flores ou um arranjo de plantas na sua casa. Então, você pode reutilizar milhões de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, desde garrafa PET, desde lata, tronco de árvore. Então, tem muita coisa que a gente pode reutilizar e começar esse cantinho, né? A gente não precisa sair para comprar tanta coisa para começar isso, né? Então, visando um pouco a gente tá em casa, né? Não tá podendo sair, enfim, tá nesse isolamento. Aproveitar o que você tem aí, às vezes tem um vaso aí com uma terra que tá parada, fazer um adubinho aí natural com coisas que a gente consome no dia a dia, dar uma fortificada nessa terra, usar qualquer coisa que você usa, comprou aquele manjericão, vai lá, usou as folhinhas, planta aquele talinho que sobrou, ele vai dar folhinhas de novo, então tem muita coisa que a gente pode fazer aí. Aí eu separei aqui, ó, vou mostrar que eu consigo mudar a câmera, né? Eu vou mudar a câmera só para dar uma olhadinha no que eu separei aqui. Aqui a lavanda que eu tinha separado também, que
ela também tem características que cuidam da gente, né? Ela é bem conhecida por ser calmante, para deixar a gente mais tranquilo, principalmente antes de dormir. Eu que estou com bastante problema para dormir, estou até pensando em deixar essa daqui no meu quarto, que ela tá bem bonita. Então, o aroma dela, ela é muito usada para aromaterapia, né? Aqui alguns que são de vidro, né? Vidros que eu faço. Alguns arranjos, até aquele cimento que você tem em casa parado, você pode usar um Tupperware antigo, encher de cimento, fazer um vasinho. Esse daqui eu fiz de cimento e fiz um arranjinho para mostrar para vocês. Aqui também tem um tronquinho de árvore que eu peguei e fiz um. Não sei se dá para vocês verem direitinho. O único é um pedaço de tronco. Dá para colocar umas mudinhas também. Aqui uns arranjinhos um pouquinho mais elaborados, né? De pendurar, para a gente usar aí a criatividade, né? Pendurar uma corda, fazer um arranjo. Pendurar umas plantas também. Tem aquela prateleira lá meio sem vida. Coloca uma planta, essa daí que é uma jiboia, que é bem conhecida também para purificar o ar. E ela é super ornamental, né? Fica super bonita em qualquer ambiente, mesmo sem só uma folhagem, ela tem uma folhagem bem colorida. A peperômia também, que é uma planta bem conhecida para pendente, para lugares com pouca iluminação dentro de casa. Ela não é uma planta que precisa de sol direto, então ela fica super bem dentro de casa também. É isso, eu separei. Aproveitando que você acabou de mostrar, né, algumas plantas e falando dessa questão de ficar bem dentro de casa, teve aqui perguntas, né, do JL Vasconcelos, acho que teve mais outros colegas aqui que perguntaram sobre a questão de plantas dentro de casa, né? Porque existe um mito de que planta dentro de casa não é bom, né? Que como a planta ela respira, né? Ela assim como nós, ela tira do ar oxigênio e expele gás carbônico. Então tem esse mito, né, de que plantas dentro de casa não vão bem, né? Enquanto que aí você acabou de falar da questão de várias plantas que são purificadoras. Então, planta dentro de casa pode? Que tipos de planta pode? Quais tipos não podem dentro de casa? Tem alguma planta dentro de casa que não faça bem? Queria que você falasse um pouquinho para os nossos amigos sobre isso. Nossa, isso é muito mito, né? Então, a planta, sim, a planta respira, lógico, mas ela tem muito mais benefício do que... Eu nem sei se eu chamaria de malefício, porque eu mesma não conheço nenhum malefício de ter planta dentro de casa, a não ser que sejam plantas que tenham alguma toxicidade, por exemplo, para animais de estimação, né? Cachorro, gato, que nem mesmo a espada de São Jorge não é uma planta indicada para ter em algum lugar se tem algum cachorrinho que come planta, por exemplo, ou algum gatinho, porque ela tem uma toxicidade que, não que vá matar, mas que pode dar uma diarreia, né? Então tem algumas plantas que têm esse detalhe, né? De ter algum elemento tóxico para alguns animais. Então, e até mesmo para criança, né? Tem uma que era muito usada antigamente, que eu até lembro que era uma planta que eu tinha até medo. Que era uma que eu não sei o nome dela, assim, eu conheço pelo nome popular que a minha avó dava, que era lágrima de Cristo, alguma coisa assim. Quando você quebrava a folha, saía aquele leite branco, sabe? Ela era leitosa. E aí minha avó falava, porque a gente amava ir no jardim dela e arrancar essas folhas e brincar, né? Ela falava, se arrancou e saiu esse leite, pôs a mão na boca, você vai morrer. Então ela era bem assim, específica, né, com a gente. Mas existem sim algumas plantas em relação a isso, mas tomar o cuidado só mesmo em relação a animais, em relação a gente mesmo.
Não tem de você ficar sem oxigênio, por exemplo, vai dormir com uma planta no seu quarto, você não vai conseguir respirar direito. Pelo contrário, a gente pode ver que as plantas, a maioria delas trabalham com essa purificação do ar, né? Mesmo ela também usando oxigênio, a quantidade é mínima, né? Então ela mais purifica o ar do que ela atrapalha, né? Na verdade, na minha opinião, ela não atrapalha em nada. Então, as plantas que a gente pode ter em casa é uma infinidade de plantas. O que a gente tem que tomar cuidado para colocar as plantas dentro de casa, na verdade, é com a iluminação que a gente tem em cada ambiente, né? Então, dependendo do ambiente, de correntes de ar muito fortes, a samambaia, que muita gente coloca dentro de casa, que é uma planta que fica super bem com pouca luminosidade, né? Na verdade, com bastante claridade, né? Mas não com aquele sol batendo na planta. E só que é uma planta que não pode ficar numa corrente de ar, por exemplo, onde tem um corredor que fica com vento canalizado, ela acaba ficando com as folhas queimadas. Então, tem algumas peculiaridades, mas a gente pode ter muitas plantas dentro de casa. Tanto que nem eu mostrei para vocês a jiboia, que é uma planta muito usada dentro de casa, porque ela fica super bonita pendurada. Não sei se deu para vocês verem direitinho, que ela fica bonita pendurada. A peperônia, que são folhagens super fáceis de cuidar, elas precisam de pouquíssima manutenção. Tanto o lírio da paz, que fica super bonito também e precisa de pouca luminosidade também e pouca manutenção. A era, que é também conhecida como purificar o ar também, é uma trepadeira que fica super bonita também e é uma planta com baixíssima manutenção também para quem está começando aí, querer ter um pouco mais de verde dentro de casa. Nas hortinhas, para quem quiser começar uma horta, a gente tem orégano, que também tem vários benefícios para a gente e é super fácil também de plantar e de fazer essa manutenção da horta, né? O alecrim, que a gente usa muito como tempero também. O próprio manjericão também, que tem vários benefícios para a gente, né? Ele tem um composto orgânico que tem em muita quantidade, o manjericão, que é o linalol. Linalol, deixa eu ver. Linalol. E ele ajuda a gente em situações de estresse, ele deixa a gente mais calmo. Então, ele inibe um pouco uns genes, a atividade de uns genes para a gente lidar em situações estressantes. E isso é comprovado, né? Então, é muito usado como erva medicinal, né? Como esses remédios medicinais e fitoterápicos. Ótimo. Eu vou fazer assim, falar alguns comentários, né? Tem comentários e tem muitos comentários, muito legal a participação de todos os associados aqui da Face hoje nessa live. Só lembrar que essa nossa live ela vai ficar gravada. Então, terminando aqui a live, nós fazemos uma pequena edição só para tirar o comecinho, colocar o nome, né? E o logo, né, da Face. E hoje mesmo nós já subimos ela no nosso perfil aqui. Vai ficar disponível para todo mundo que quiser rever e para quem não viu, falar para os colegas que não viram poder assistir. E também queria lembrar que a Lara, através da empresa dela, né, a Cactu Atelier, atua profissionalmente com paisagismo, né? Algumas das peças, né, que ela mostrou aqui para a gente é parte do trabalho, é parte do dia a dia do trabalho profissional da Lara, né? E aí eu vou colocar aqui o perfil, né? O @, né? Para quem quiser depois verificar lá, aqui no Instagram, o trabalho da Lara, é o @cac.tu. Não é isso, Lara? cac.tu. Cactu. Isso. Vou deixar fixo aqui. Deixa eu ver se dá certo fixar o comentário. E lembrar também que em setembro, dia 5 de setembro, a Lara vai dar uma oficina, vai ministrar uma oficina sobre montagem de terrários.
em Uhum. parceria com a RS Educação. Então, mais para o final, eu vou colocar aqui também o perfil da RS Educação, e lá tem a inscrição, onde quem tiver interesse vai aprender a montar um terrário, inclusive nessa oficina, quem se inscrever vai receber, vai ganhar todo o material, né? Vidro, a muda, a pedrinha, a Uhum. ferramenta, para poder montar esse terrário. Então, dia 5 de setembro, a Lara vai estar junto com a RS Educação fazendo aí uma oficina para quem quiser aprender a montar o seu primeiro terrário. Fala um pouquinho para a gente, Lara, da Cactu, quais são as atividades, o que a Cactu tem a oferecer aqui para os nossos amigos, antes de entrar aqui nos comentários. Então, a Cactu começou porque eu tenho uma ligação, né, com as plantas, eu acho que desde a minha infância, né? Então, isso veio me acompanhando desde quando eu era pequena. Eu sempre mexi muito em planta. Eu tenho avós que gostam muito, são colecionadores de orquídeas. Então, eu sempre fiquei muito envolvida nesse meio, né? Sempre brinquei muito de mexer na terra, de cavar buraco, e a minha meta era sempre chegar no Japão, né? Que meu avô falava que ficava do outro lado do mundo, então eu tinha que cavar para chegar. Enfim, já achei, cavei muito o quintal dele por causa disso. Então essa ligação vem desde sempre e tem uma memória muito afetiva atrás de mexer com as plantas para mim, né? Então tá ligado muito a essa minha história da minha infância, de ter contato com os meus avós. A minha mãe mesmo também tem uma ligação com as plantas também, é colecionadora, também junto com meu avô de orquídea. Então tá muito ligado a essa memória minha afetiva da minha infância, né? E eu sou arquiteta, né? Sou formada em arquitetura e urbanismo. E desde então, por estudar e estar em contato com as plantas e estar muito ligado com o urbanismo da cidade, enfim, ter trabalhado muito nessa área também, a Cactu acabou nascendo de arranjos que eu fazia e as pessoas, tá, posso comprar, você aceita encomenda. E acabou que esse trabalho veio junto com o meu escritório de arquitetura, né, na época. E a Cactu acabou tomando uma frente e virou uma loja que antes da pandemia ficava na Augusta, né, ali perto da Paulista. E eu acabei meio que pegando essa parte de mexer com as plantas, fazer esse paisagismo, trabalhar com jardim, principalmente em pequenos espaços dentro de casa, trazendo um pouco, né, desse verde para dentro das casas das pessoas. Tem um pouco de dificuldade, às vezes tem apartamento super difícil com iluminação, tem espaço mesmo para mexer, as varandas são cada vez menores, né? Então, toda essa ligação dessa reforma, né, da arquitetura também em si, mas também com esse olhar sempre para esse lado mais verde, né? Então, meus projetos sempre tinham esse lado, né, com cuidado mais com as plantas. E a Cactu acabou que se transformou na minha empresa agora, principal. Eu peguei o meu lado do escritório de arquitetura, né? Então eu faço a reforma, o lado paisagista também, de qualquer reforma de jardim, ou qualquer reforma mesmo, obra. Os arranjos também, a minha loja trabalha com arranjos menores também, para lugar para pessoas que estão começando, ou que tem espaços menores, ou que quer decorar também. Com evento também a gente trabalha, agora tá tendo muita saída, lembranças, né, vivas, né, que o pessoal fala bastante. Então, de trabalhar com essa planta, dar uma semente ou dar uma planta para a pessoa, né, ainda mais dentro de empresas e tal. Então, a Cactu Legal. está atuando nesse Deixa um probleminha aí de conexão. sentido.
Deu um probleminha de conexão. Não sei se foi a minha conexão ou se foi a sua, mas voltamos. Estamos aqui. A sua tela ficou preta, não sei quem foi. O importante é que voltamos. Legal, acho que deu para entender, né, Cacto? Eu sei que você também faz trabalho de consultoria, né? Então, quem tem plantas, quem tem um jardim em casa, Sim, quer olhar se está tudo bem, se precisa mexer em alguma coisa, se precisa, né, que tipo de cuidado para ter. Esse trabalho agora ele tá online, né? Na verdade, a gente está fazendo essa consultoria online. Mas eu também tenho essa parte de reformar também jardim, né? De conhecer o jardim, conhecer as plantas que você tem, o que está acontecendo, o que está precisando, né? Troca de vaso, ou adubo, ou se é a iluminação que está errada, ou rega. Essa consultoria a gente também agora consegue fazer online, então a gente marca aí uma videochamada, eu conheço as suas plantas, você me conta o que está acontecendo. Maravilha. Vamos para as perguntas aqui. Tem muitas coisas interessantes aqui dos colegas. Eu vou começar por uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu só achar aqui que tem bastante coisa. Foi do Toninho. O Toninho disse que ele está estudando as punks. Aí eu fui pesquisar o que é punk, né? São plantas alimentícias não convencionais, né? E aí ele pergunta o seguinte: existe algum livro, você tem alguma indicação de algum livro que tem essas plantas e fotos para evitar acidentes? Dentro um pouco daquilo que você comentou, aquelas plantas como o famoso Comigo Ninguém Pode, ou a Espada de São Jorge. Então, se você conhece, tem alguma indicação, né, sobre essas plantas alimentícias não convencionais. Aqui o professor Fernando faz o seguinte comentário, que hortas e escolas infantis também têm essa proposta de cuidar da mente, do corpo, e uma proposta até filosófica para as crianças, né? Seria ótimo se toda escola pudesse ter essa prática. Eu acho que a gente concorda, né, que realmente faz muita diferença desde criança, né, ter aprender a cuidar com as plantas. Aí tem vários comentários, né? Do Deodato, que diz que chama a atenção dele o quanto que os netos dele curtem cuidar das plantas. O Eduardo Dias comentando que ao cuidar das plantas ou da horta, esquece do tempo, né? O tempo passa mais rápido. Aí de pergunta, essa pergunta de planta dentro de casa nós já fizemos, já comentamos. O Deodato disse que a esposa dele e ele tem um cantinho com as plantas, samambaia de metro, avenca, renda portuguesa, perdão. E aí, além dessa pergunta das plantas, eu vou emendar mais 3 perguntas juntas, né? Essa das plantas não convencionais. Tem uma pergunta aqui do professor Fernando. Algum indício geral nas plantas que ajude a indicar se a planta precisa de água ou se ela já tem demais, né? E ele diz aqui que tem uma dificuldade que ele não sabe fazer com tomilho e com antúrio. E a professora Odete perguntou aqui sobre lagartas na renda portuguesa. Ela quer saber por que aparece tanta lagarta comendo as folhas da renda portuguesa dela. Então, deixa eu... começando pelas punks. Eu não tenho muita informação para passar aqui. Não é algo que eu ainda estudei, né? Bastante. Mas eu posso pesquisar, assim, um livro, alguma informação para passar. Não tem problema nenhum. Mas, assim, de cabeça, eu não consigo pensar em nenhum livro que me venha, assim, nenhum nome que me venha à cabeça, mas eu posso procurar e colocar, assim, e passar para vocês. As outras... Sobre como que dá para saber se está com água suficiente, pouca água. Sim. Aqui o nosso amigo, Fernando, com dificuldade com o tomilho e o antúrio dele. Então, Fernando, tem um jeito bem fácil bem fácil e inicial, assim, para você
começar a entender um pouquinho se está com muita água ou não, colocando, ou você enfia o dedo na terra mesmo, ou você enfia um palito, ou você enfia uma colher de madeira. Então, se você colocar o dedo e o seu dedo sair com a terra grudada, é porque ela está com umidade demais. Então, você não precisa fazer a rega, você não coloque mais água na sua planta. E se você colocar o dedo e essa terra estiver seca, aí você faz a rega. Mas a gente tem outros indícios também que conseguem mostrar pra gente que a gente está exagerando na água ou com falta de água, são as folhas, né? Quando a gente exagera na água, as folhagens, as folhas ou o caule, eles começam a ficar escuro e mole, sabe? Como se a planta estivesse apodrecendo, né? E um dos indícios, mas que às vezes também se misturam com outros indícios, que é falta de algum nutriente ou excesso de sol também, por isso que a gente tem que sempre analisar algumas coisas juntos quando a gente fala de rega, é a folhagem queimada, né? Ou ela começa a ficar amarelada, ou ela começa a ficar com aquelas pontinhas secas, bem quebradiças, sabe? Então, isso também a gente pode considerar falta de água, né? Mas o ideal mesmo é você, no caso das hortas aí que você está falando, né? Do tomilho, por exemplo, você ter um vaso com uma drenagem muito boa, né? O problema das plantas é que essa água não pode ficar, a terra não pode ficar encharcada, né? Elas precisam de uma drenagem muito boa nos vasos, então você tem que dar, assim, atenção se o vaso tem furo, se você fez a composição do vaso que tenha ou pedra, ou cascalho, areia, que ajuda muito a equilibrar isso, porque a areia, ela suga essa quantidade de água em excesso da terra, então ela não deixa a terra ficar encharcada, então é sempre legal a gente trabalhar com areia, né, colocar areia dentro dos vasos, para não acontecer da planta ficar encharcada com excesso de água, né, manter esse equilíbrio. E observar, né? A gente tem sempre que observar o lugar que a planta tá, se tá no tempo, se tá na época de chuva, se tá muito chuvoso, ou se tá muito seco, ou se o lugar tem ar-condicionado, por exemplo, que ar-condicionado é péssimo para as plantas também, porque tira toda a umidade do ar, e muitas plantas pegam a umidade do ar pelas folhas também, né? Além da rega, que é o caso das suculentas. Então, tem várias coisinhas que dá pra gente ir analisando, mas o que eu te falo, assim, a princípio, enfia o dedo na terra mesmo e vê o que tá acontecendo. E aí, sobre essa questão da água, né, tem duas perguntas. Antes de entrar aqui nas lagartas, né, da redondeza, né, eu vou te lembrar dessa pergunta, mas até para ficar no mesmo tema da umidade, da água, o JL Vasconcelos, JL Vasconcelos pergunta: as suculentas têm que botar muita água e colocar água todos os dias? É a pergunta do Vasconcelos. E junto com dele também sobre suculentas, a Joa Bud diz o seguinte: trabalho com terrários e ela pede dicas para cuidar das suculentas no inverno. Aí, se puder juntar essas duas questões. Tá. Então, suculenta, o que faz a gente conseguir cuidar das nossas plantas assim com mais... que a gente acerte mais, né, nesse cuidado, é a gente pesquisar um pouco de onde que a planta é, né, nativa, qual que é o habitat natural dessa planta, né. No caso aí, as suculentas, elas são de ambientes semiáridos, então a gente tem que prestar muita atenção, tanto na hora de fazer o terrário ou de montar o vaso, dessas camadas que a gente vai compor esse terrário, né. Então, isso é sempre muito importante. Então, é importante a gente ter a pedra para fazer a drenagem do vaso, importante ter areia também. O solo de uma suculenta, ele é 50-50. 50 substrato, né, que é a terra, e 50 areia. Então, a suculenta em si, ela precisa da areia. Então, esse solo que não pode ficar compactado. A maioria das plantas, não, maioria, todas as plantas não podem ter esse solo compactado, porque é um solo que está sem adubo, é um solo que está sem nutriente, é um solo difícil de emitir raiz. Então,
tem muitas coisas que a gente pode ir olhando aí e vendo se está acontecendo com as nossas plantas, né? Como que foi montado esse vaso, né? E no caso da rega das suculentas, a suculenta precisa de pouquíssima água, né? Então, tem muita gente que acha que é fácil cuidar de suculenta. Ah, comece com as suculentas quando você vai fazer um jardim, mas se você for entrar na rotina, se você tem outras plantas e inserir a suculenta nessa sua rotina, você vai ver que a rotina é completamente outra. Então você não vai cuidar das suas suculentas que nem você cuida de outros tipos de folhagens, que tem a folha fina. Então, a suculenta que é considerada, que a gente consegue caracterizar por ter essa folhinha gordinha, por ter esse tronco um pouco mais gordinho também, isso quer dizer que ele está cheio de água. Então, essas folhinhas gordinhas da suculenta ela está ali armazenando água, né? Então, se você está nesse excesso de água toda hora e ela já está lá, cheia de água, você jogando água, ela não consegue lidar com essa informação de muita água. Então, ela acaba morrendo afogada. Muita gente mata a suculenta afogada, porque quando ela está com excesso de água, ela não consegue se livrar. E então é mais fácil você errar a mão para deixar ela com menos água, né? Deixar ela seca, você consegue recuperar a suculenta porque ela tem muita água guardada, do que você exagerar na rega quando você achar, ah, não, é pouca água, eu vou puxar mais água nela. Então, não. Sempre deixa para não colocar água na suculenta. O que eu aconselho, suculentas dentro de casa, por exemplo, suculentas que não estão no tempo, né? Que já criam uma outra rotina, né? As suculentas que estão lá nos vasos no jardim, por exemplo, que tem uma área grande de terra, então a drenagem da água é completamente diferente dentro do seu vaso. Essas suculentas que estão em vaso, eu aconselho a fazer a rega uma vez por semana. Então, se ela está num ambiente que não tem ar-condicionado, que ela consegue pegar essa umidade do ar, a gente está no inverno, está mais frio, então a gente não tem tanta evaporação dessa água, que você faz a régua, ela está lá cheia de água, ela vai permanecer com essa água. Então, é uma vez por semana para fazer a rega. Então, os terrários que eu vendo, eu coloco até como se fosse um conta-gota, né? Uma pipeta para você fazer essa rega, porque é tão pouca água que as pessoas não acreditam. Então, mesmo se você colocar mais água, você não consegue matá-la, né? Então, sempre quando for fazer rega de vasos pequenos, por exemplo, de suculenta, fazer rega com colher, né? O que é o que a gente indica, né? Então, é pouquíssima água mesmo por semana. E sempre com essa ideia, enfia o dedo, enfia um palito, se tá com muita água, então vai fazendo um termômetro aí, né? Muito bom. Vou te lembrar da pergunta sobre as lagartas na renda portuguesa Uhum. da Dona Odete. E também aqui uma outra associada, deixa eu só pegar o nome aqui, que está com o perfil Tribeua 1402, disse o seguinte, que a horta dela tem muito mosquitinho, se tem algo que ser feito. Então, duas perguntas aí sobre bichinhos nas nossas plantas, né? A lagarta na renda portuguesa e os mosquitinhos na horta. O que fazer? Então, lagarta é sempre um problema, né? Eu passei aqui também um mês atrás, um mês e pouquinho atrás, também com bastante lagarta. E você tem que tirar com a mão, uma a uma, não tem outro jeito. E a gente tem uma prevenção, né, para isso, porque às vezes quando a gente tem algum tipo de fungo, algum tipo de bichinho que está vindo, né, algum parasita na sua planta, é falta de algum nutriente dessa sua planta, né, que tá faltando essa defesa na sua planta, a gente pode dizer assim, né? Então, se tá faltando essa defesa, o bichinho vai lá e vai comer mesmo, porque não tem alguma coisa que mande ele embora, né? Em que a planta tá sem essa defesa dela natural. Então, o jeito é você tirar, né, essas lagartas com a mão mesmo, se livrar dela.
Você pode passar um preparado de NIM, que é muito usado, né, como inseticida em plantas e tal, e ele é natural. Você pode jogar um pouco com spray misturado com água e ver como que tá o adubo dessa sua planta, né? Se faz tempo que você adubou, como é que tá, o que que você usou. Então dá uma investigada nisso, né? Como que tá esse seu solo? Entendi. E, Lara, me diz uma coisa, um passarinho tinha me contado que você ia dar um brinde, um presentinho para os associados que estão aqui assistindo hoje. É verdade isso? É verdade, sim. E Eu o vou que que dar é um esse brinde, brinde? sim. Então, o curso tá bem legal com a RS, né? Eu vou falar um pouquinho lá sobre como surgiram os terrários, né? Qual que é a história por trás disso, porque tem uma história bem interessante, né? Como que surgiram os primeiros terrários. Vou falar um pouco também sobre suculentas, né? Que é os terrários que mais saem, assim, são suculentas e cactos. Então eu vou contar um pouco, falar um pouco sobre as espécies, nomes populares, como você combinar alguns arranjos, né? Porque além delas serem todas suculentas, elas têm um pouquinho algumas diferenças, né, entre famílias. Uhum. E eu vou dar um desconto, né, para Ah, quem sim, participar do curso agora. é verdade. Isso é bem lembrado, Lara. Todos os associados da face, né, É. que se inscreverem no curso vão ter aí 20% de desconto. Isso foi Uhum. bem lembrado. E para hoje, não tem um vasinho de brinde Ah, para a gente sim, conseguir para sortear? agora. Você já quer? Agora! Isso! Ele tá aqui. Ele tá aqui. Então, olha lá. Pessoal, então o Sérgio está aqui, o Sérgio da RS, né, diretor da RS está aqui, ele vai ficar responsável pela apuração. Então, assim, a Pelo... partir de agora, Eu vou pegar é, o vasinho. Quer que eu mostre agora ou mostro só depois que pode pegar o pode vasinho. pegar? Isso. Ele tá aqui, ó, bem lindão. Olha só. Então, olha só. A partir de agora, né, quem escrever aqui no chat quantos anos a face completa agora em 2020 vai levar de brinde esse vasinho para casa. O Sérgio vai fazer a apuração aí de quem escrever primeiro. Quantos anos a face completa agora em 2020? Quem será? Vamos lá. Enquanto Tem isso, até uma pedra natural, ó. essa pedra, que pedra que é essa que está aí de pezinha? Essa é uma ágata azul. Uma ágata azul. Eu acho que foi o Luiz Fabro. Verifica aí depois, Sérgio, se foi o Fabro mesmo que foi o primeiro a escrever, porque eu já vi que vários já escreveram, mas é o primeiro que escreveu. Aí o Sérgio vai fazer essa apuração. Ah, foi a Nilza, é isso? Foi a Nilza? O Sérgio, que é o nosso responsável aqui pela apuração, escreveu que foi a Nilza. Depois a gente entra em contato aí. Decidora foi a Nilza. Ele acabou de confirmar aqui para mim. Ai, que legal, parabéns. Nilza Moraes, foi o Sérgio, que é o responsável pela apuração aqui, escreveu escreveu aqui para mim. Isso, Nilza Moraes. Tá legal? Então, depois a gente entra em contato com a Nilza Moraes, para verificar aí como que a gente faz a entrega do vaso. E teve uma outra pergunta, Lara, aqui sobre adubo. Até você comentou, né, sobre essa questão se a planta não está bem adubada, se ela tem a Sim. ausência, a falta de algum nutriente, isso pode Uhum. propiciar que o que a gente chama de pragas, né, bichinhos, enfim, fungos Uhum. também podem atacar a planta. Aí alguém tinha falado aqui sobre a banana, né, casca de banana, casca de ovo, esse adubo, né? Eu sei que você trabalha também, que você tem uma receitinha bem bacana de Sim, adubo caseiro que a gente pode fazer. Será que você pode passar para a gente essa receitinha que é super fácil de fazer, que funciona bem?
Posso sim. A gente usar todos esses resíduos que a gente tem de legumes, casca que a gente usa durante o dia, é sempre bom para a planta, né? São sempre nutrientes. Mas tem um que é o mais famoso, que é o NPK, né? Que é conhecido aí para quem gosta de mexer com plantas e usa adubo. Ele é sempre o que vem aí em primeiro lugar, né? Que ele é meio que uma base para dar aquela fortificada no solo. Então, a gente consegue o cálcio, o potássio, através dessas cascas, que é a casca de banana, a casca do ovo, que isso é uma receita assim, casca do ovo, que vó que não jogava a casca do ovo na planta, né? Ia lá, via mesmo, minha avó jogava direto na terra, assim, sem mais, sem menos. Mas é um adubo que você pode jogar em qualquer planta, ela serve para qualquer planta. Então ela ajuda aí desde orquídea até samambaia, cacto, qualquer planta você pode usar esse adubo. Então você pode fazer uma mistura, você pode fazer ele tanto líquido, né? Diluir essa mistura com 1 litro de água, por exemplo, ou você pode triturar isso, só as cascas mesmo, e misturar na terra. Quando você faz ele só misturado, né, com ele sólido, misturado na terra, ele demora um pouco mais para a planta dar uma resposta, né? Então, você vai usar esse adubo, daqui uns 2 meses, você vai usar de novo, 2, 3 meses. Quando você mistura ele com a água, dilui essas cascas, bate com ela com água, você vai ter uma resposta um pouco mais rápida, porque a absorção desse líquido vai ser um pouco mais rápido pelo solo. Então, você vai jogar esse adubo, depois de uns 15 dias, você já vai ter aí uma diferença e você já vai poder usar de novo, inclusive, né? Que é o que a gente fala do líquido, uns 15 dias, né? A distância para você usar. E o sólido de 3 em 3 meses para você fazer aí um adubo legal para o seu solo. E a receita, então, do líquido, eu vou passar do líquido para vocês. Vocês vão colocar 1 litro de água, né? Pode ser no liquidificador, dá certo. Dá para bater a casca de banana no liquidificador. Você pode colocar umas 3 cascas de banana. 3 cascas de banana com 1 litro de água no liquidificador. 1 litro de água, Isso é para 1 litro de água. 3 cascas de banana. Pode colocar 6 cascas de ovos. Já secas, né? Deixa a casca de ovo secar. Você vai guardando isso, né? A casca da banana não precisa você ter acabado de consumir a banana e ter. Você pode guardar essa casca, não tem problema nenhum. Você pode ir juntando e fazer um super adubo para jogar nas plantas. Então você pode armazenar isso. E a borra de café, né? Lembrando que quando você passa o café sem açúcar. Vocês têm alguém que tem alguma mania de passar água com açúcar, né? Então, essa borra com a água que passou com açúcar não pode usar, tá? Tem que ser água sem açúcar. Então, uma passada de café, mais ou menos com umas 5 ou 6 colheres de café. De sopa, colher de sopa. Você pode... Aí você vai bater isso no liquidificador. Eu vou contar um segredinho. Que eu coloco uma pitadinha, uma colherzinha de chá de canela também. Que ajuda também a planta a enraizar. E ela também é fungicida. É super bom para manter e prevenir manter longe os fungos, né? Tipo a cochonilha. Acho que todo mundo que tem planta iomé já deve ter lidado com essa chatice da cochonilha, que é um pulgãozinho branco que fica grudado nas folhas. Então, isso também ajuda a prevenir. Então, você bate tudo isso no liquidificador, vai ficar um líquido bem escuro. Você não coa, você vai usar tudo que tiver sobrado. Você vai passar para uma garrafa, isso pode ser uma garrafa PET ou pode ser uma garrafa de vidro. O ideal é que seja uma garrafa de vidro, mas se não tiver, não tem problema, pode ser uma garrafa PET. O importante é sempre lembrar que esse adubo ele vai gerar um gás, porque você vai ter que deixar ele 2 dias ali curtindo, então ele vai gerar um gás.
Vai parecer quando você abrir essa garrafa, você vai estar abrindo um refrigerante. Então, tomar cuidado. Sempre deixar um espaço na garrafa. Nunca completar a garrafa até em cima. Deixar um espaço para esse Temos gás, 3 minutinhos né? só. Só para dizer que a gente só tem 3 minutinhos. Ai, meu Deus, tô bom. Peraí. Então tá, você vai fechar essa garrafa, vai dar uma chacoalhada nela uma vez por dia. E em 3 dias você pode usar o adubo. E aí sempre jogar em torno do vaso, nunca muito perto do tronco, né? Da planta. Legal. Mas Lara, depois eu posso passar isso por escrito, né? maravilha. Ó, quero agradecer desde já a sua presença, agradecer a presença de todos os associados, associadas da APACE que estiveram aqui, que interagiram muito com a gente. Dizer aqui que houve uma recontagem dos votos e que, na Ai, verdade, meu Deus. é, o, a dona Nilza e o Fábio escreveram mais ou menos ao mesmo tempo. Então apareceu assim, para mim apareceu o Fábio antes, depois a dona Nilza, o Sérgio, no celular dele apareceu diferente. Então a gente vai dar os dois vasos, tá? Um para o Fábio e um para a dona Nilza. Então fiquem Uhum. Temos tranquilos. dois ganhadores. Isso, para os dois ganhadores hoje, dois brindes. Um para a dona Nilza e outra para o Fábio. Vai lá para o Rio de Janeiro, né? Um dos vasinhos do Rio de Janeiro, como sempre. O Rio de Janeiro, como os associados do Rio, como sempre, presentes aqui em peso. Quero agradecer também aos associados de todo o Brasil, São Paulo, do Rio, do Nordeste, dos outros estados aqui de Minas, de todo mundo que está presente. Lembrar que o curso, a oficina de terrários, vai ser dia 5 de setembro, na parceria com a RS Educação, e todos os associados, associadas da FACE vão ter aí 20% de desconto. E a gente vai fazer mais uma. O pessoal teve bastante interação, acho que a gente pode fazer mais uma live, combinar mais uma. Você topa, Lara, fazer mais Lógico, uma a com a gente gente? pode sim. Sim, Legal. lógico. Então, a gente combina e faz a divulgação, então, de mais uma live, né, Uhum. aqui. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre essas dicas com as plantas, que eu vejo que as pessoas têm muitas Sim, tem dúvidas, muito né? interesse, né? O Que pessoal gosta plantas muito de que saber dessas dicas. isso, que plantas que se dão melhor dentro de casa, ao ar livre, com Uhum. muita luz, com pouca luz, como que a gente aduba, como que a gente rega, enfim, todos os cuidados que as plantas podem ter com a gente, podem nos ajudar aí a gente a ter um dia mais leve, né? Um dia mais tranquilo. Então, obrigado novamente, Lara, pelo seu tempo, por Obrigada, essa Edu. troca de conhecimento. Obrigado a todos os associados, a todas as associadas da AFACE, e continuem aqui atentos à AFACE nas nossas mídias sociais, dentro dessa nossa iniciativa que é a Se Liga na Face. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer.